Olá, bem-vindos ao Cada Caule. O episódio de hoje, direto e reto, sem rodeios, senécio azul. Que planta maravilhosa! Pouquíssimo explorada no paisagismo. A composição dele realmente não é tão utilizada como deveria. É uma planta maravilhosa, muito linda, excelente para fazer bordaduras, forrações. E você que tem problema com xixi de cachorro, ele invade aí o teu jardim, fachadas de prédio, sempre com o mesmo problema, a maioria. E ninguém faz uma bela de uma bordadura, uma forração com senécio azul. Vai ver se o teu cachorrinho vai pisar ali. Ele não pisa. Gente, vem comigo que eu vou falar sobre isso hoje. Bem? Olá! Então, o senécio azul é essa planta linda que a gente está vendo aqui na tela. E de cara a gente já enxerga ela ali como uma bordadura, né? Na base de uma árvore, por exemplo. Uma composição, é uma plantinha que ela não cresce muito, no máximo 35 centímetros de altura. Algumas chegam a 40. Depende o modo como ela é conduzida, a quantidade de iluminação, né, de sol que ela pega, a questão da qualidade do solo. Então, pode ter sim uma alteração, uma variação aí nessa medida de altura dela. Mas em termos de largura, como ela caracteriza bastante um maciço, ela pode chegar a 30 de altura e 60 de largura. E é uma planta azul com um formato ornamental bastante interessante, tanto para sol pleno quanto para meia sombra. E ela tem flores, sim. A inflorescência dela acontece na primavera e no outono. E se dá exatamente com esse formato aqui, como a gente está vendo na foto do lado direito, um estilo de pompom. Esse formato, essa disposição, estilo pompom, estilo raquete, o nome correto é racemo. E cada pedicelo, mesmo com alturas diferentes, faz com que as flores fiquem quase todas na mesma altura. É muito bonitinha, não é? Vamos continuar vendo algumas fotos da aplicação do senécio no paisagismo? Vem comigo rapidinho no descritivo da ficha técnica dela. O nome científico é Curio Happens. E a gente, sim, tem vários nomes populares, né? Então, o senécio azul é um deles, senécio Happens, outro, giz azul, e aí vai. A categoria de cactos, ela está dentro da categoria de cactos e suculentas. E ela é bastante aplicada para folhagens, forrações e no paisagismo, né? De clima equatorial, mediterrâneo, semiárido, subtropical e tropical. O que que isso já nos diz? Que é uma planta de pouca água. Portanto, o estresse hídrico, quando ela recebe muita água, pode sim mudar a característica das folhas, né? Então, em vez de azul, ela fica num tom mais roxinho, né? Mais púrpura. E outras vezes ela pode até não resistir. E a questão de luminosidade em sol pleno, aquele sol pino de verão muito quente, ela também pode ter algumas características não tão bonitas quanto aquele de 6 horinhas por dia, né? Olha que combinação muito interessante do Senésio azul no paisagismo. Aqui a gente encontra uma passagem lateral de uma casa, onde foi feito uma bordadura na janela, próximo à janela, muito interessante e inteligente. Foi uma combinação de agave
E de um jeito bem interessante até, a disposição da gave está exatamente abaixo da janela, ou seja, já é um impeditivo de quem quer entrar pela janela, digamos, né? Vai ter que passar por cima de toda essa gave. Então, já achei bem interessante essa medida protetiva de utilizar as plantas a favor da segurança da casa também. Mas ela faz essa forração e essa complementação com o senécio azul todo no seu entorno. E aqui no cantinho da tela, a gente observa uma outra planta que é de pouca água, que é a zamioculca. Então, todas elas são plantas de solo com bastante drenagem, né? Arenoso, e não reter, para não reter essa umidade grande, né? Essa umidade hídrica. Achei muito interessante essa composição, essa bordadura aí, simples e muito inteligente na combinação das espécies. Continuando, nós temos dois outros exemplos de bordaduras com o cinésio. Do lado esquerdo, a gente observa ele e no meio, uma ou outra agave. Novamente, agave na combinação com o cinésio. Pouca agave ali, né? Parece que elas estão um pouco perdidas, mas ainda assim, no contexto, junto com a arquitetura da casa, está bastante interessante esse paisagismo. Inclusive, o senécio, que é azul, combina com as grades da casa, né? E a porta de madeira, de um tom mais escuro, rústico, assim, traz bem essa característica, porque o cinésio é uma planta rústica, né? Aqui nós temos também do lado direito, mais uma vez, uma bordadura, junto com o que parece ser uma festuca, né? Combina sim bastante e fica bonito, né? Fazer esse acabamento. Eu, particularmente, eu acho muito mais bonito você fazer um acabamento com plantas do que com estaquinhas, pedrinhas, aqueles jardins assim amadores de, né? Eu acho as plantas elas harmonizam e tem esse acabamento natural, então não precisa de muitos outros elementos, né? Dependendo o jardim, dependendo a passagem. Vejam esse, que espetáculo, né? Que combinação. A Como é uma planta rústica, mediterrânea, assim, e de pouca água, essa questão árida, né? Parece. Então, ela casa muito bem com cactos, com outras suculentas. Ali nós temos uma variedade de capim, não é o do Texas, né? Pode ser o chorão, barba de bode, enfim, não sei. Mas é uma variedade de capim. Temos agave novamente, aqui do lado parece ser uma variedade de avelós, uma variedade de avelós no meio para contrastar um pouco com este preto, esse vinho, né? Tem a Black Rose. Então, a gente observa também composição em vasos e vasos em tons terra mesmo, né? Várias disposições de vasos. Isso é muito interessante e alternou com cacto também, cacto em vasos, e umas margaridinhas assim espalhadas. Olha, ficou muito interessante, né? Bem interessante essa composição. E dá a entender que é o estilo arquitetônico também, né? Aqui do lado a gente já repara um pedacinho só da casa. Então, são ideias muito interessantes para inspirar vocês aí. Outro exemplo, para contrastar com cores, então, nós temos o senécio aqui, junto com flores vermelhas, novamente agave, né? Dá para você fazer uma junção com bromélias, isso nada impede, né? Mas tem que, às vezes, casar essa harmonia de cores de um jeito adequado, né? E para casar essa questão de cores, a gente tem que entender que, novamente, o solo tem que ser bem drenado e a irrigação deve ser moderada, né? Mas veja essa cartela de cores, eu digo, muito melhor. Eu gostei muito mais desta
do que desta. Mas vejam esta, nós temos o senécio junto com outro tipo de vegetação no seu entorno. E observem que aqui já parece até uma via pública, né? Uma via de estacionamento. Pode ser na frente de condomínios, né? Mas ficou bem interessante e fazendo a forração de coqueiros. Quero falar de cores melhor do que essa foto, não tem outro exemplo, né? Muita coisa nessa foto. O senécio, a gente observa que ele tá todo esse canteiro, ele tem espaços de desenvolvimento. Tá sobre uma rocha ali. Mas às vezes a pessoa não tem orçamento para colocar quantidade completa de mudas e de forrações. Então, ela pode sim implantar parcialmente com um número menor de mudas e aos poucos, de acordo com o desenvolvimento e manutenção desse jardim, ela pode ir fazendo a multiplicação do senécio, uma, por ele mesmo, dois, por semente, três, por estacas, ou por mudas, né? Só que a muda depende novamente do orçamento. Então, ali tem espaço suficiente para ter mais forração de senésio, né? Vai ser um desenvolvimento próprio deles, né? Dele mesmo e da natureza. Que linda essas espécies de agave e bromélia, hein? Fantástico este jardim. Fantástico. A Black Rose, gente, como ela é utilizada com senésio. E isso fica muito bonito. Cachorrinho faz xixi, cachorrinho entra no jardim. Olha aqui embaixo, do lado direito, mais um exemplo. E que realmente faz com que, além de ficar bonito, amistoso, porque não dá para colocar uma gave palito ali, porque não vai machucar só o cachorrinho, vai machucar qualquer outra pessoa que esteja passando pela rua. Então tem que pensar, você quer evitar um problema, não pode causar outro, principalmente se a área for de bastante fluxo, né? E passa crianças, idosos, enfim. A gente deve acolher as pessoas. As plantas é para que todos gostem. Então, mas se eu plantar, alguém vai roubar, alguém. Olha, é uma questão cultural, né? Um jardim bonito assim, as pessoas têm que primeiro entender que existem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Segundo, dá para substituir a plaquinha do cachorro por você jardim vigiado e coloque uma câmera, né? Às vezes tudo isso hoje com as redes sociais expõe isso, intimida isso, né? Amedronta qualquer ato de roubo, né? Porque roubar mudas é um ato muito horroroso, né? Mas enfim, é possível ter essa substituição, deixar um jardim lindo para todos e simplesmente mudar a placa, né? Em vez de não pise, aprecie este jardim que está sendo vigiado, pronto. Gente, que coisa maravilhosa esse estilo de jardim. Eu tive outros olhos, né? Até a Black Rose, assim, tá começando a despertar bastante o meu interesse. Vamos lá. Em pé de árvores, muitas pessoas não sabem, né, o que plantar para fazer essa forração na base de árvores. Dependendo, pode sim, tranquilamente, fazer a forração com o senécio azul. Ou em jardineiras e vasos. Ele é lindo, né? Senécio é uma plantinha que vale muito a pena apostar. E mais um exemplo, né, daquele jardim exuberante ali que eu estava mostrando antes, com essas espécies extremamente exóticas, lindas, parece até um jardim marinho. Estrelas do mar, de tão diferentes que elas são. Lindo, né? Então, se inspirou, um ponto muito positivo desse vídeo. Não posso deixar de falar que a gente não costuma falar muito dos benefícios medicinais das plantas, porque tem pessoas que utilizam de forma irresponsável, né? Sem saber o preparo, o manejo, daí pegam um cinésio e começam a fazer chá. Não é assim.
Mas para a parte medicinal, através, né, do senécio, sim, é possível ter, inclusive era chamado bálsamo sagrado, pelas virtudes curativas. E isso inclui tuberculose, anemia, feridas na parte do uso tópico, né, queimaduras, enfim, tem uma série de benefícios assim. Então, ele não é uma planta com toxicidade e não apresenta malefício algum, né? É uma plantinha que, além de bonita, pode ser sim muito utilizada. Espero que tenham gostado e então deixa o like, se inscreva e vem comigo para os próximos, tá bom? Tchau!